revelado um poderoso arsenal militar que a China ofereceu ao exército brasileiro, que promete revolucionar as forças armadas brasileiras. Entre eles, o Sky Dragon 50, suficiente para proteger todo o espaço aéreo de Brasília. A cooperação militar entre Brasil e China está prestes a dar um salto histórico. Imagine um exército brasileiro mais forte e autossuficiente, com acesso a tecnologias bélicas de ponta que poderiam revolucionar a nossa defesa nacional. Nesse artigo, revelamos detalhes inéditos sobre as negociações entre as forças armadas brasileiras e a gigante da indústria militar chinesa, que promete transformar o cenário de segurança e defesa do nosso país. Prepare-se para descobrir como essa parceria pode mudar o futuro do Brasil, quais são os poderosos armamentos que podem ser produzidos em solo nacional. Acompanhe essa leitura e fique por dentro de uma das maiores movimentações estratégicas da nossa história recente. A frase "não colocar todos os ovos no mesmo cesto" parece estar sendo levada a sério por Celso Amorim, atual assessor especial dos assuntos internacionais da Presidência da República e ex-ministro da Defesa. Esta premissa antiga, que ele tentou implementar sem muito sucesso quando foi ministro da Defesa do Brasil, refere-se à segurança nacional. O Brasil não pode ser comprador de material bélico de um único país ou de O Brasil não pode ser comprador de material bélico de um único país ou de poucos países que sejam aliados entre si. É preciso variar as fontes de fornecedores naquilo em que a indústria nacional não possa produzir, pois em casos emergenciais, contextos geopolíticos podem fazer com que um ou mais fornecedores vetem o fornecimento de novos equipamentos e munições. Por isso é preciso ter um amplo rol de fornecedores que estejam em lados de X nas disputas geopolíticas internacionais, como faz o governo indiano, que compra material bélico tanto da OTAN como da Rússia. Atualmente, o Brasil tem como fornecedores de material bélico quase que exclusivamente França, Alemanha, Estados Unidos e Suécia, países que são todos aliados militares integrantes ou prestes a integrarem a OTAN, e obviamente estão do mesmo lado do jogo geopolítico mundial. O que pode ser o início desta mudança de postura no Brasil ocorreu recentemente, quando, por iniciativa do Conselho de Celso Amorim, o presidente Lula, ele determinou que o atual ministro da Defesa, José Múcio, e o comando do Exército Brasileiro convidassem uma comitiva de militares chineses para visitar o Exército Brasileiro. Uma delegação de 18 militares das Forças Armadas da China, 117 oficiais generais, visitou o quartel-general do Exército em Brasília e a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. A visita faz parte da viagem de estudos estratégicos da NDU, Universidade de Defesa Nacional da China. Segundo nota do Exército Brasileiro, a vinda dos militares ao Brasil reforça os laços de amizade entre as duas nações, marcando a retomada das atividades presenciais entre os dois exércitos após o fim das restrições sanitárias impostas pela PAN-19. A comitiva chinesa foi chefiada pelo general Zheng Hui, general sênior da NDU, no quartel-general em Brasília. A delegação chinesa foi recebida pelo general de brigada Rocha Lima, chefe do escritório de projetos estratégicos do Exército, o que indica muito sobre as intenções do Exército Brasileiro com os chineses. Como continuidade das relações militares e diplomáticas com os chineses em 2023, também por aconselhamento do assessor especial da presidência, Celso Amorim, ministro da Defesa, José Múcio, determinou que o comando do Exército Brasileiro enviasse uma comitiva do escritório de projetos especiais do Exército à China, com o objetivo de conhecer equipamentos que possam ser produzidos no Brasil em conjunto com a empresa brasileira. De acordo com o que foi noticiado no dia 20 de julho de 2023 pela coluna Radar da Veja e replicado pela revista Oeste, o escritório de projetos especiais do Exército Brasileiro esteve discutindo uma ampla parceria com empresas produtoras de material bélico chineses para produzir alguns equipamentos de alto teor tecnológico no Brasil, com transferência de tecnologia. Uma fonte militar do governo informou ao jornalista Robson Bonin que a Força Terrestre tem prioridades nos tipos de equipamentos para esta parceria com os chineses. Estão sondando a possibilidade de transferência tecnológica para a produção no Brasil de sistemas de artilharia antiaérea, incluindo mísseis antiaéreas e radares tridimensionais, carros de combate, sistemas de artilharia de campanha propulsados sobre rodas, aeronaves remotamente pilotadas, especialmente drones kamikaze, sistemas de rádio e comunicação definidos por software. Os modelos de armamento chineses oferecidos ao Exército Brasileiro incluem o poderoso obuseiro propulsado 6x6 SH-15 de 155 mm, com capacidade de disparar bombas nucleares táticas compactas, embora essa munição nuclear não seja vendida devido a acordos internacionais de não proliferação de armas nucleares. Também foi oferecido o moderno carro de combate V4 de 52 toneladas com possibilidade de transferência de tecnologia para a produção do Brasil, incluindo a instalação da torre do
caça-tanque Centauro 2 com canhão de 120 mm, se essa for a vontade do Exército Brasileiro. Além disso, foi oferecido o veículo de combate Infantaria VN-20 da mesma família, considerado blindado com a melhor blindagem em todo o mundo, pesando cerca de 50 toneladas, também com transferência de tecnologia. Os chineses também ofereceram ao Exército Brasileiro um moderno sistema de artilharia antiaérea de média altitude Skydragon 50 GAS-2, que emprega mísseis da K-10A, capazes de atingir aeronaves, drones ou mísseis inimigos com altitude de até 20 km a uma distância de até 50 km, o suficiente para proteger todo o espaço aéreo de uma cidade como Brasília. Embora as negociações com o Exército Brasileiro estejam em estágio inicial e não haja uma decisão final sobre os modelos chineses serem escolhidos, o governo brasileiro vê com otimismo a possibilidade de fortalecer a indústria de defesa nacional por meio dessa parceria estratégica com a China, maior parceiro comercial do Brasil. A cooperação militar entre os países envolve questões sensíveis e requer um cuidadoso processo de avaliação e análise de riscos, considerando a segurança nacional e a soberania do país. Para a segurança nacional, é crucial que o Brasil demonstre sua neutralidade no campo militar e diversifique os fornecedores de material bélico entre os membros da OTAN e seus aliados, bem como os adversários da OTAN. Comprar material bélico da China não significa necessariamente apoiar a ditadura chinesa, são apenas negócios. Finge o mais novo quadrado no tabuleiro de xadrez estratégico de Washington contra a China. Porque os Estados Unidos estão tentando militarizar as ilhas Fiji, como a nação insular se vincula à estratégia mais ampla de Washington contra a China no Pacífico? Pergunta. Leon Austin se tornou o primeiro secretário de defesa dos Estados Unidos a visitar a nação insular de Fiji no Pacífico Sul esta semana. Os Estados Unidos e Fiji estão trabalhando em um novo acordo sobre o status das forças que permitiria que as tropas norte-americanas aumentassem drasticamente sua presença na nação insular, disse Austin, acrescentando que o tratado facilitará as atividades entre os militares, incluindo exercícios conjuntos, treinamento de tropas fijianas e a implantação e redistribuição de forças norte-americanas. Ele garantiu, no entanto, que os Estados Unidos não estabeleceriam uma base permanente. Fiji é o mais novo quadrado em um tabuleiro de xadrez estratégico que Washington está trabalhando para montar contra a China na busca centenária dos Estados Unidos para dominar o Pacífico. Em sua estratégia de cadeia de ilhas pós-Segunda Guerra Mundial, que prevê a militarização de uma rede de ilhas na região para impedir que a marinha chinesa manobre livremente pelo Pacífico e impedir que o tráfico comercial chegue à nação asiática em uma crise. Além de Fiji, o governo Biden intensificou as atividades relacionadas à contenção em uma série de nações regionais. Somente no último ano, esses esforços incluíram a aprovação de um projeto de 400 milhões de dólares para construir um campo de aviação na ilha Tinha, as Ilhas Marianas do Norte, usado nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial como um campo de decolagem dos bombardeiros que lançaram as bombas atômicas no Japão. A facilitação e supervisão do desenvolvimento das Forças Armadas de Taiwan, que a China considera seu território inalienável, bem como do Japão, Coreia do Sul, Austrália, Singapura e Filipinas, incluindo por meio de exercícios conjuntos, implantação de mísseis, o lançamento de um novo comando militar com o Japão e a Coreia do Sul. O lançamento de um novo comando militar com o Japão e a Coreia do Sul no Japão, citando o perigo que emana da China, Rússia e Coreia do Norte. A atualização de uma base aérea importante em Guam, que frequentemente hospeda bombardeiros nucleares estratégicos capazes de atingir a China. A preparação para a implementação permanente de armas nucleares dos Estados Unidos e nações aliadas do Pacífico. Previsão de mais do que triplicar o orçamento do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos de 3,5 bilhões este ano para 11 bilhões de dólares em 2025 para gastos com infraestrutura, operações navais, programas especiais classificados e 1 bilhão para o programa de ataque marítimo do Pentágono. Aprovação de 4,83 bilhões em gastos adicionais para dissuadir a China no Oceano Pacífico, para dissuadir a China no Indo-Pacífico na primavera, como parte de um pacote de gastos de 95 bilhões, incluindo nova ajuda da Israel e Ucrânia. O convite a navios
de guerra de outros países da OTAN para águas do Pacífico para a projeção de poder e treinamento conjunto na região. A assinatura de um controverso pacto de defesa com Papua Nova Guiné, que desencadeou o protesto ano passado por seu sigilo, diversos passos políticos e diplomáticos para tentar semear o caso e minar o alcance das atividades políticas, econômicas e de segurança da China na região, incluindo tentativas de instituir mudança de regime em nações amigas da China, mais recentemente nas Ilhas Salomão, e dificultando os esforços de longa data de Pequim para chegar a um acordo com nações regionais para aliviar as tensões relacionadas às reivindicações territoriais. Quais os meios de defesa contra mísseis balísticos que a Rússia possui? Pergunta. O tópico de defesa eficaz contra ameaças balísticas ganhou nova relevância depois que os Estados Unidos autorizaram o uso de mísseis ataques pela Ucrânia contra alvos bem no interior da Rússia, levando Moscou a reagir com a introdução de um novo míssil balístico hipersônico. Quais as ferramentas a Rússia tem para se proteger contra essa classe de armas? Pergunta. A guerra por procuração alimentada pela OTAN contra a Rússia na Ucrânia testemunhou uma escalada dramática na semana passada depois que o governo Biden aprovou discretamente o uso de seus mísseis balísticos táticos ataques contra alvos estratégicos na Rússia. A Inglaterra e a França seguiram o exemplo, permitindo que Kiev usasse os mísseis de cruzeiro Storm Shadow e Scalp para o mesmo propósito. O think tank Institute for the Study of War, Instituto para o Estudo da Guerra, sediado em Washington, compilou uma lista de 200 locais supostamente ao alcance dos ataques, entre eles aeroportos, depósitos de munição e quartéis-generais. Os militares russos relataram ter derrubado vários ataques em Storm Shadow desde o último domingo, 17/11/2024. Quando as notícias da aprovação de Washington sobre o uso das armas foram divulgadas pela primeira vez, a Rússia respondeu à provocação testando seu novo míssil Oreshnik contra uma empresa de defesa em Dnepropetrovsk, Ucrânia. O novo míssil balístico hipersônico de alcance intermediário é capaz de viajar a velocidade de até 10 vezes a velocidade do som, que é de 343 metros por segundo, e atingir alvos em quase qualquer lugar da Europa continental. O presidente Putin alertou em um discurso televisionado falando sobre a implantação do novo míssil russo, que a Rússia se considera com direito de usar nossas armas contra as instalações militares dos países, que permite que suas armas sejam usadas contra nossas instalações, e que, no caso de um escalado a ações agressivas, responderemos de forma igualmente decisiva e simétrica. Putin indicou anteriormente que Kiev não poderia usar, independentemente dos seus sistemas de mísseis de longo alcance fornecidos pela OTAN, sem inteligência ou outra assistência da aliança, e que, consequentemente, a implantação de tais armas colocaria o bloco em um estado técnico de guerra com a Rússia. Como a Rússia se defende contra mísseis balísticos? Pergunta. A Rússia tem um sistema inteiro em funcionamento que reage instantaneamente a qualquer mudança na situação de ameaça aérea, disse o tenente-general Aitek Bizev, ex-comandante adjunto da Força Aérea Russa do Sistema de Defesa Aérea Conjunto da Comunidade dos Estados Independentes, SEI, comentando sobre os meios que Moscou tem à disposição para combater a ameaça de mísseis balísticos da OTAN. O teste antibalístico bem sucedido em 1987 de uma variante do S-300, conhecido como S-300V, estabeleceu as bases para melhorias adicionais, como os sistemas da série S, posteriormente testados em campos de testes em todos os tipos de exercícios e demonstrando a capacidade comprovada de lidar com todos os tipos de ameaças balísticas, disse Bizev. S-300V, adotado em 1988, a atualização do sistema de mísseis superficial de longo alcance S-300, lançado pela primeira vez em 1978, alcance contra alvos balísticos 30 a 40 km. S-400, desenvolvido nas décadas de 80 e 90, introduzido em 2007, detecta alvos balísticos a até 200 km de distância e os destrói em alcance de até 60 km. S-500, o mais recente sistema móvel SAM-ABM da Rússia, lançado em 2021, capaz de detectar alvos a até 600 km de distância, destruí-los a até 200 km de distância. A 135 AMU, a 235 NUDOL, interceptadores de defesa de mísseis, dedicados baseados em silos projetados para atingir ameaças balísticas e hipersônicas espaciais. O S-500 também tem essa capacidade em serviço desde 1995 e 2019, respectivamente, alcance de detecção de até 6.000 km usando o radar de alerta precoce DOM-2N, alcance de tiro estimado a 350 a 900 km.
TOR, sistema de míssil de curto alcance lançado em 1986, projetado principalmente para uso contra aeronaves, helicópteros, mísseis de cruzeiro e drones, mas inclui capacidade contra ameaças de mísseis balísticos de curto alcance, alcance de busca e rastreamento 25 km, alcance de tiro até 16 km. Buk, sistema de míssil de médio alcance desenvolvido no final dos anos 1970, mas passando por várias modificações em seus mísseis, radar e equipamento de posto de comando. Capacidade de mísseis antibalísticos alcançada no final dos anos 1990, capaz de engajar mísseis balísticos táticos, mísseis de cruzeiro e antinavio em alcance de 3 a 20 km, em altitude de até 16 km. Os sistemas de defesa aérea estão entre os 5 a 10 anos à frente do ataque, o que significa que eles são projetados para proteger contra esses potenciais ataques, disse Bizev, observando que a União Soviética começou a finalizar o trabalho em suas primeiras capacidades de mísseis antibalísticos no final da década de 1980, quando a OTAN começou a implantar uma nova geração de armas balísticas de alta precisão. Inicialmente, a missão de defesa antimíssil soviética e desde 1991 da Rússia era garantir a defesa de Moscou na região de Moscou e das regiões industriais centrais. O segredo das capacidades de defesa aérea de mísseis da Rússia é o escalonamento eficaz de seus comandantes, lembrando que, voltando à Segunda Guerra Mundial, as defesas aéreas escalonadas ao redor de Leningrado e Moscou permitiram que as cidades evitassem os pesados danos de bombardeio sofridos pelas cidades da Europa Ocidental durante a guerra. Hoje, esses não são apenas grupos locais de defesa aérea, mas um sistema inteiro que reage instantaneamente a qualquer ameaça na situação da ameaça aérea, explicou Bizev. Isso inclui contramedidas, radioeletrônica, cobertura aérea por caça, defesa aérea escalonada em cooperação com as unidades de defesa aérea das forças terrestres, que estão todos sob controle unificado do Comando da Força Aérea Espacial da Rússia. Tudo está sob controle estrito do radar. Tudo que voa é visível nos centros de rastreamento, desde os postos de comando de uma companhia de radar até o posto de comando central do Estado-Maior, disse o oficial sênior. Dívida pública dos Estados Unidos ultrapassa 36 trilhões, estabelecendo novo recorde. A dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassou a marca de 36 trilhões, atingindo o máximo histórico, de acordo com o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Esta é a maior dívida nacional do mundo. Em termos nominais, aumentou em 2 trilhões desde o início do ano. A dívida nacional dos Estados Unidos é constituída pelos empréstimos feitos pelo governo para financiar suas operações e obrigações. As preocupações sobre a sustentabilidade da dívida, seu impacto no crescimento econômico futuro e o potencial fácil sobre os contribuintes continuam sendo objeto de debate entre políticos e economistas. Nesta quinta-feira, 21 de 11 de 2024, um dia para o qual as estatísticas disponíveis na dívida nacional era de 36,03 trilhões, tendo aumentado em termos nominais em 2 trilhões desde o início do ano. A dívida nacional dos Estados Unidos é o valor devido pelo governo federal aos credores. Estes últimos podem ser indivíduos como cidadãos norte-americanos ou pequenos investidores estrangeiros, bem como estados e grandes fundos. A dívida nacional é dividida em duas partes, intragovernamental e pública. A dívida intragovernamental é a dívida referente a vários agentes governamentais, como os fundos de pensões. Ela constitui cerca de 20% da dívida total e na última quinta-feira era de 7,3 trilhões. A dívida pública é o valor devido a entidades privadas, indivíduos e países estrangeiros. Ela constitui os 80% restantes das dívidas, ou quase 28,7 trilhões, segundo os dados de 21 de novembro. No dia 3 de janeiro de 2024, a dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassou 34 trilhões pela primeira vez. Em termos nominais, a dívida nacional dos Estados Unidos é a maior do mundo. Biden, será a morte de todos nós, disse Scott Ritter sobre a possibilidade da guerra termonuclear. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pode iniciar uma guerra nuclear antes que Donald Trump assuma o cargo, disse o analista militar e oficial de inteligência dos Estados Unidos, Scott Ritter, na rede social X. Naturalmente, o jornal The New York Times informou que Biden havia autorizado pela primeira vez o uso pela Ucrânia de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para atacar o território russo em profundidade.
Kamala Harris nos levariam à guerra nuclear com a Rússia em um ano. E Joe pretende nos levar a uma antes de 20 de janeiro de 2025, escreveu Ritter. De acordo com ele, o povo estadunidense provou nas eleições de 5 de novembro que é contra a guerra, mas basta ignorar a opinião do povo ao intensificar o conflito na Ucrânia. Ela será a morte de todos nós, concluiu o ex-agente Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que Moscou poderia usar armas nucleares necessárias, mas que não há pessoas loucas na liderança do país. No entanto, em 19 de novembro, as tropas ucranianas usaram mísseis de longo alcance, ataques nos Estados Unidos e Storm Shadow da Inglaterra para atingir as regiões russas de Kursk e Bryansk. Em resposta, em 21 de novembro, a Rússia atacou instalações do complexo militar industrial ucraniano na cidade de Dnipropetrovsk, Dnieper, na denominação ucraniana. Pela primeira vez, um dos novos sistemas russos de mísseis de médio alcance, o Oreshnik, foi testado em condições de combate com um míssil balístico hipersônico, neste caso, sem ogivas nucleares. O exército russo alveja aeródromos militares e instalações de produção de drones da Ucrânia, diz o Ministério da Defesa. A aviação e a artilharia russa atingiram a infraestrutura de aeródromos militares, bem como instalações de produção de drones e locais de seu armazenamento, informou o Ministério da Defesa da Rússia no domingo 24 de 11 de 2024. O Ministério acrescentou que o agrupamento de tropas na parte oeste das Forças Armadas da Rússia derrotou formações de 6 brigadas ucranianas e repeliu 4 contra-ataques com peso de Kiev, atingindo até 440 militares. Enquanto isso, como resultado da ação do agrupamento de tropas Vostok Leste, as forças ucranianas perderam 145 militares do veículo blindado de transporte pessoal M-113, fabricado nos Estados Unidos, e 2 obuseiros M-777 estadunidenses. As tropas do agrupamento russo Sever Norte, na direção de Kharkov, repeliram contra-ataque de 2 brigadas ucranianas em 24 horas, e o exército ucraniano perdeu até 50 militares, informou o Ministério da Defesa da Rússia. Na zona operacional do agrupamento de tropas de Yungisu, as tropas ucranianas perderam no último dia até 500 militares, um abuseiro M-STAB e um canhão L-119. Por sua vez, as tropas do agrupamento de Dnieper eliminaram no último dia até 30 efetivos do adversário. Neste mesmo período, as unidades do agrupamento de tropas 13 Centro continuaram avançando nas linhas de defesa ucranianas. Repeliram 10 ataques e eliminaram até 380 militares das Forças Armadas da Ucrânia. O Marinho dos Estados Unidos investe 3,4 bilhões em contrato com a RTX para fortalecer a defesa com radares AIM Spy-C-V, marcando avanço tecnológico significativo. A RTX Corporation, em parceria com a Marinha dos Estados Unidos, garantiu um contrato estratégico para fortalecer a defesa naval por meio de produção dos inovadores radares AIM Spy-C-V, avaliado em 677,7 milhões. 3,4 bilhões. O acordo reflete um importante investimento em tecnologia avançada firmado pela Naval Sea Systems Command em Washington, com previsão de conclusão até setembro de 2028. A iniciativa reforça o papel da Marinha na liderança de avanços em defesa marítima e inovação tecnológica. Com a modificação do contrato, a RTX terá a responsabilidade de fabricar componentes de hardware para os radares da série AIM Spy-6V. Grande parte da produção será conduzida em Andover, Massachusetts, uma localidade-chave para o desenvolvimento das tecnologias avançadas empregadas no sistema de defesa da Marinha dos Estados Unidos. Esses radares, conhecidos por sua eficiência, são instalados em diversas embarcações militares, incluindo destroyers, DDG-51 Flight, 3 fragatas, porta-aviões e navios anfíbios. O crescimento das tensões geopolíticas em várias regiões do mundo tem levado diferentes países a investir em seus arsenais militares. Nesse cenário, sistemas de radar avançados, como os da família AIM Spy-6, tornam-se indispensáveis para garantir a segurança dos Estados Unidos contra ameaças cada vez mais complexas. Esses radares possuem a capacidade única de rastrear e responder a múltiplas ameaças simultâneas, incluindo mísseis balísticos, hipersônicos de cruzeiro, além de aeronaves e embarcações inimigas. A RTX se beneficia diretamente desse aumento nos gastos globais com defesa. O contrato recente reafirma o papel essencial da empresa no fornecimento de tecnologia de ponta para a Marinha Americana. A família AIM Spy-6V tem mostrado sua versatilidade ao integrar sistemas defensivos em diferentes tipos de embarcações, o que reforça a demanda e importância estratégica. A Marinha dos Estados Unidos continua a investir em modernização tecnológica. O AIM Spy-6 é a peça central dessa estratégia. O radar capaz de operar em condições extremas fornece cobertura ampla e precisa, consolidando-se como
referência em defesa aérea e antimísseis. O mercado global de radares militares apresenta perspectiva de crescimento expressivo impulsionado pela intensificação dos conflitos regionais e pela necessidade de atualização tecnológica. Segundo a Markets, a projeção é de que o setor resiste na taxa de crescimento anual composta de 4,7% entre 2023 e 2027. Esse panorama oferece oportunidades robustas para as empresas como a RTX, que lidera a inovação no segmento. O portfólio da RTX vai além da família AN SPY-6, incluindo produtos como os radares AN TPY-2, APG-79 e APG-82, que já provaram sua eficácia em combate a esses sistemas projetados para integrar em plataformas terrestres, aéreas e navais. Reforça o posicionamento da RTX como uma das principais fornecedoras globais de soluções em radar. Guerra sombria de Putin intensifica a tensão global com ataques cibernéticos, sabotagens e ameaças nucleares contra o Ocidente. A guerra na Ucrânia entrou em uma nova e perigosa fase após o uso de mísseis Storm Shadow pelo país, atingindo alvos militares dentro do território russo. Em resposta, Vladimir Putin ordenou o lançamento de mísseis balísticos de médio alcance contra a cidade de Dnipro, no leste ucraniano. Esta é a primeira vez que a Rússia emprega essa categoria de armamento desde o início do conflito, marcando uma preocupante escalada e ampliando os temores do confronto direto com os aliados da Ucrânia. Além dos ataques convencionais, uma guerra sombra está sendo travada pela Rússia contra o Ocidente, com ameaças, sabotagem, cyberataques e desinformação. Na última semana, cabos submarinos de fibra ótica no Mar Báltico, essenciais para conectar países como Finlândia e Alemanha, foram cortados, embora algumas autoridades tenham apontado para possíveis acidentes. Investigações sugerem o envolvimento russo. Incidentes similares em 2022 já apontaram para a mesma estratégia, com o uso de navios como o Yantar, oficialmente designado para pesquisa, mas equipados para espionagem. Os ataques cibernéticos também são uma ferramenta recorrente da estratégia russa. Em janeiro de 2024, um grupo vinculado à Rússia causou danos ao sistema de abastecimento de águas no Texas. Nos Estados Unidos, especialistas associam a ação ao GRU, a Agência de Inteligência Militar Russa. Além disso, campanhas de desinformação têm sido promovidas para dividir o cenário político e social do Ocidente, com foco em eleições e protestos em países como os Estados Unidos e a Europa. Operações clandestinas em solo também foram registradas. Em Londres, um incêndio em um armazém foi vinculado a agentes russos, enquanto planos de assassinato de executivos da indústria de defesa europeia foram frustrados. Esses episódios destacam o alcance da GRU e sua disposição em utilizar métodos extremos para atingir objetivos estratégicos, enfraquecendo adversários e semeando o caos. A tensão também cresce no campo da espionagem marítima. Recentemente, o navio Yantar foi escoltado para fora do mar da Irlanda após ser flagrado perto de cabos submarinos que transportavam dados vitais entre a Europa e a América do Norte. Tais operações são frequentemente negadas pelo Kremlin, que as classifica
como propaganda ocidental, mas autoridades da OTAN alertam para uma intensificação da guerra híbrida. Enquanto a Europa enfrenta desafios para implementar medidas eficazes contra essas ameaças, a retórica nuclear de Putin eleva ainda mais os riscos. O líder russo revisou a doutrina militar do país para incluir o uso de armas nucleares contra nações sem arsenal nuclear. Especialistas alertam que, embora a intenção possa ser intimidar, um erro de cálculo poderia desencadear uma catástrofe global.